Hein? Vamos ver aqui. Esse exercício, ele tem dois pedidos para você. Primeira coisa, qual é o gráfico dessa função h? E aqui a ideia é que você mostre que você consegue fazer gráficos de uma função olhando apenas o aspecto de translação horizontal, vertical, reflexão, essas coisas. Então você tem que partir de alguma coisa que você já conhece, né? E nós conhecemos aqui, eu pressuponho que todo mundo conheça, é o gráfico da função raiz de x. Raiz de x eu conheço, raiz de 0 dá 0, raiz de 1 dá 1, raiz de 4 dá 2. Então a função raiz de x, ela tem esse gráfico aqui. A partir disso aqui é que eu quero construir o outro gráfico, que é o que me interessa. Então essa aqui pontilhado seria y igual a raiz de x. Agora vamos lá, o que é raiz? Qual é a relação entre o gráfico de raiz de x menos 2 e raiz de x? Raiz de x menos 2 é o gráfico da raiz de x transladado para que lado e de quantas unidades? Direita 2 unidades. Então é isso mesmo. Então aqui, ó, esse aqui é equivalente a esse. O primeiro ponto aqui é esse aqui, vai ser esse aqui. E depois deixa eu ver, o 4 aqui com mais 2 dá 6, né? No 6 é que vai estar aqui. Então, o gráfico dessa função nossa aqui é isso aqui. Então, esse vermelhinho aqui é o gráfico de y igual a raiz de x menos 2. Você precisava saber apenas isso, que translada um gráfico para chegar no outro. Então, tá bom. Então, a letra A está perfeito, tá ótimo. Aí a pergunta da letra B foi o seguinte: no ponto de abscissa 3, qual é a equação da reta tangente? Então, você tem que achar a equação de uma reta, mas não é qualquer reta, é a reta tangente. É a reta que tangencia o gráfico no ponto de abscissa 3. O ponto de abscissa 3 é esse aqui. Então, eu quero saber qual é a equação dessa reta aqui, ó. Agora vamos lá ao que você precisa para achar a equação da reta. A equação de uma reta, você tem aquela equação reduzida, você tem aquela equação, essa aqui, ó, é y. Eu gosto dessa aqui, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Aqui x0 e y0 é um ponto por onde a reta passa, que no caso vai ser esse ponto aqui, ó. Então o x0 aqui é 3, o y0 é a imagem do 3, que vai ser 1. Por que a imagem do 3 é igual a 1? É só você trocar o x por 3 aqui, que vai ficar 3 menos 2, dá 1. Raiz de 1 é 1. Então esse ponto aqui é o ponto 3, 1. Esse 3 aqui é o x0 e esse 1 aqui é o y0. Então o x0 e y0 está pronto. Você poderia até trocar aqui, você pode escrever assim, olha, a equação da minha reta, por enquanto, está desse jeito aqui, ó. Y menos o y0 aqui, que é 1, igual a m, que multiplica x menos o meu x0, que é 3. Ah, beleza. Aí está faltando aqui a inclinação da reta. Aí aqui você tem que lembrar que a inclinação da reta tangente em um ponto é a derivada da função nesse ponto. Então eu preciso saber qual que é a derivada dessa função aqui no ponto 3. Quando eu achar a derivada na função no ponto 3, ó, esse m aqui é o f' de 3. Ou ali eu chamei foi de h, né? É o h no caso, não é f não. Isso aqui é o h' de 3. Esse é o m. Então eu preciso saber quem é o h', quem é a derivada da função h, e depois saber, no ponto 3, quanto que vale essa derivada. É isso que eu tenho que descobrir. Opa. Hã? Ah, pois é, mas aí você acha uma função derivada. E aqui a ideia é você achar um número, tem que achar um 5, um 7, um 9. A propósito, o número que nós... voltando aqui, o número que nós vamos encontrar para m, ele é positivo, ele é negativo ou ele é nulo?
Positivo. Então, se você fizer um cálculo de D negativo, pronto, então alguma coisa está errada aí, né? Então, veja, eu para achar esse M, eu preciso descobrir quem é primeiro a função derivada da H. Bom, mas você derivar a função H, eu quero saber quanto é que dá isso aqui, né? É uma regra da cadeia que você precisa aqui, né? Você vai fazer assim, ó, vou usar uma função intermediária aqui, U igual a X menos 2. E então você vai ter que o seu Y vai ser raiz quadrada de U. Então essas aqui são as duas funções que eu tenho envolvida na construção da função H. Eu tenho aqui que o meu Y ele depende do U e que o meu U depende do X. Então para você derivar Y em relação a X, ó, derivar Y em relação a X, primeiro você tem que derivar Y em relação a U, depois derivar U em relação a X. Ah, tá bom. Então, derivada de Y em relação a U é a derivada da raiz quadrada de U. Já encontramos isso aqui umas 300 vezes, né? Derivada da raiz de U a gente conhece. Da 1, isso, sobre 2 raiz de U. Derivada de U em relação a X. Olha, que fácil, né? Olha aqui, a derivada desse menos 2 aqui dá 0. A derivada de X em relação a X dá 1. Então, a derivada aqui dá 1, ó. Aí, se você agora fizer a substituição, volta o U ao que ele era antes. Aí você vai encontrar que isso dá 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de U, que é X menos 2. Olha lá, ó, X menos 2. Isso que você acabou de encontrar aqui é a derivada da função H. Mas eu quero o H' no ponto 3. Eu quero a derivada do... aqui embaixo, ó. Eu quero a derivada da função H no ponto 3. Então vamos aqui em cima, aproveitar esse espaçozinho aqui. H' no ponto 3 vai ficar 1 dividido por 2 vezes a raiz, veja, você vai tirar o X e vai colocar um 3 aqui. Então aqui vai ficar assim, 3 menos 2. Olha aqui o que vai ficar. Vai ficar 2 vezes raiz de 1. Raiz de 1 dá 1, vai ficar 1 meio então, né? O H' no ponto 3 deu 1 meio. Esse, pessoal, é o M. É o M que faltava na sua equação da reta. Então agora você pode dizer o seguinte, que a equação da reta sua é y menos 1 igual a M, nós calculamos aqui é 1 meio. 1 meio que multiplica x menos 3. Essa já é uma equação válida da reta. Mas você pode falar assim, ah, não gosto muito dessa forma, não, eu gosto daquela bonitinha com o y isolado. Ah, tudo bem. Se você gostar dela, você vai ter que multiplicar aqui, distribuir, né? Aí vai ficar assim, x sobre 2 menos 3 meios. Aí, quando você levar esse 1 para lá, vai ficar mais 1. Aí vai ficar y igual a x sobre 2 menos 3 meios mais 1. Olha aqui de novo, ó, a sua capacidade de fazer esse cálculo mental, sem ter que ficar encontrando mínimo múltiplo comum. É muito fácil, né? Precisa do denominador 2, então tem que multiplicar lá em cima por 2 também. Aí aqui os denominadores já são iguais, ó, tudo igual a 2. Aí é só fazer menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então fica assim, y igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2. Menos 3 mais 2 menos 1. Pronto. Se você não gostar assim, você pode escrever assim também, né? X menos 1 sobre 2. A forma de escrever pouco importa. Viu? Fechou? Quem está falando? Ah, sim. Ah. Mas aí é quando você tem 2 pontos. Aqui você só tem 1 ponto. Se falasse assim, a reta passa por esse ponto e por esse outro aqui. Aí tudo bem. y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Mas aqui você não tem isso. Só tem 1 ponto. Então a informação da inclinação, ela vem com a derivada. Tá certo?